Olá, princesas! Tudo bom? Meninas, hoje é a volta da nossa série Fruto do Espírito. Demorou, mas voltou. Ainda mais com esse incentivo que eu tive no videozinho de ontem, que eu acho que vocês viram. Se não viram, veja, que tá bem legal. Fiz até um filminho, fiz uma graça pra vocês lá. E, poxa, eu fiquei muito mais empolgada pra voltar a estudar essa série. E tem uma coisa que, não sei se é o primeiro vídeo que você vê ou não, mas não é frutos do Espírito, é fruto. São 9 itens que formam o fruto do Espírito. É até interessante que você pensa que é uma coisa só que tem essas 9 coisas. E você, uma pessoa, pode ter esses 9 itens. É possível. E indo para o nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a longanimidade, que é a paciência. A paciência no meio das contrariedades da vida, das dificuldades, dos problemas, da rotina do dia a dia. E, infelizmente, isso é uma coisa bastante escassa, né, meninas? Eu percebo que, às vezes, é mais a personalidade das pessoas. Tem pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais pacientes naturalmente. Mas nós temos que pensar que a paciência é um item que todo cristão deve buscar ter. E trabalhar nessa personalidade para ser alguém paciente. Por exemplo, esse dia eu estava numa loja com o Rodrigo e eu vi um relógio que estava com um precinho muito ok, de qualidade, eu estava precisando de um relógio. Aí eu pensei, tá valendo a pena. Acho que eu vou pegar um dinheiro da poupança para poder comprar esse relógio, porque eu já tinha separado meu dinheiro para outras coisas, sabe? Peguei o aplicativo do celular, transferi o dinheiro da poupança para a conta corrente na mesma hora, fui, passei no débito e comprei o relógio. A tecnologia é incrível. Só que uma coisa ruim dela é que ela nos condiciona, ela meio que nos prepara a querer as coisas rápidas, a querer agilidade. A gente acaba ficando um pouco mais rígido. Por exemplo, você vai num lugar, demora um pouquinho pra ficar. A gente acaba criando uma expectativa em relação à vida que as coisas têm que ser rápidas. Eu estava pensando até agora há pouco em relação a isso. Que às vezes a gente quer mais de Deus, a gente quer entrar num novo nível com Deus, a gente quer, poxa, eu queria ter essa intimidade, esse poder que os apóstolos tinham, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Só que a gente quer que em uma oração já tenha tudo isso. A gente quer rápido isso. Na Bíblia, você vê nas histórias das pessoas, os versículos, elas nos levam a perceber que é uma busca. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. É um tempo que você vai se dedicar e você pode não ver absolutamente nada. Nada. Mas uma hora vai acontecer. Mas a gente tem que aprender, ter maturidade de separar as coisas. Tá ok. Se entrar na internet, pesquisar uma coisa que eu tô com dúvida, é rápido? Ok, aquilo é rápido, mas tem coisas que não vão ser rápidas. A época de você conhecer um rapaz, por exemplo, para namorar, não tem que ser um dia, não tem que ser uma semana, não tem que ser um mês, às vezes é mais tempo. Porque conhecer uma pessoa, gente, eu costumo falar que você tem que conhecer a pessoa, ter uma noção boa da pessoa antes de namorar, para depois que, tipo, conheci, Deus confirmou, tudo certo, você namorar. Porque você conhecer a pessoa namorando, você já vai estar envolvida, vai ter contato físico, se separar vai ser muito mais difícil e dolorido. Por isso tem que conhecer bem antes. E esse conhecer bem antes não é em uma semana. Então por isso que nós temos que saber separar as coisas. Tem coisas que realmente dá para ser rápida, mas tem coisas que você vai ter que aprender na sua cabecinha, que é com o tempo, que você tem que ter paciência. Isso é bom, sabe? Porque você vai colocando tijolinho por tijolinho. Nós temos que ter essa consciência, guarde essa palavra, essa consciência. Mas, para ter essa consciência, eu preciso 4 coisas que eu vou falar pra vocês agora. A primeira é você ter uma real noção do que está acontecendo. Por exemplo, na sua faculdade. Tá dando um trabalho em grupo e uma menina tá lá participando com vocês e ela não faz a parte dela. Aí você fala, nossa, que preguiçosa, caraca, ninguém merece, não faz nada da vida. Você já critica, você já julga, você já, fala mal da pessoa, você pensa mal da pessoa, mas você não para pra ver o que tá acontecendo na vida dela. Às vezes ela trabalha, ela ajuda a mãe a manter a casa, ela ajuda a cuidar do irmãozinho, ela tá com um problema, com alguma doença. Às vezes tem tanta, mas tanta coisa. Se você soubesse isso tudo, e ela não fizesse essa parte dela, você teria muito mais paciência com ela. Busque ter uma noção real. Quando você tem noção real das coisas, você tem mais paciência. Outra coisa que nos ajuda a ter consciência para ser paciente, porque não tem como ser paciente se não tiver uma consciência, é a maturidade. Por exemplo, uma pessoa vem e fala um monte de besteira para você. Mas você é maduro. Você sabe que não vale a pena você revidar. Você sabe que aquela pessoa tem problemas, até psicológicos, ou está passando uma situação muito complicada. Então, maturidade é isso. A maturidade te ajuda a ser paciente. Outra coisa que te ajuda a ser paciente, que dá essa consciência, é o amor. É quando você vê uma pessoa que está tentando melhorar, mas ela erra várias vezes. Você olha para ela com amor e você consegue ser paciente. Porque o amor é paciente. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, fala sobre isso, fala sobre o amor. Gente, é muito importante o amor, tanto que é um dos itens do fruto do Espírito.
Ele faz você ver a situação com outros olhos. Você olha friamente, isso. Quando você consegue olhar com amor, que também tem muito a ver com empatia, seu nível de paciência sobe muito, muito. Você aguenta coisas que se você não estivesse agindo por amor, você não aguentaria. E por fim, a última coisa que te faz ter paciência é você ter o entendimento do resultado daquilo. Quando você espera muito tempo por uma coisa, é difícil. Mas quando você espera sabendo que você vai ganhar, quanto vai valer a pena, é muito mais fácil esperar. É muito, muito mais fácil você ser paciente. E uma coisa que é muito legal no fruto do Espírito é que esses 9 itens que Paulo fala são itens que Deus tem, que são atributos de Deus, que Deus quer que a gente tenha também. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas Ele quer que mais que semelhança, nós tenhamos uma essência parecida com Deus. Tenhamos a mente de Cristo, o coração parecido com o coração de Deus. E para isso Ele nos deu as ferramentas, olha que coisa mais linda, que são esses itens. Então, a paciência é um atributo de Deus. E eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia, lá em 1 Timóteo 1, do versículo 15 ao 16, que diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, gente, olha que lindo. Para que Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Gente, se tem alguém que tem paciência, realmente, é Deus. Porque a gente erra tanto, mas erra tanto, mas erra tanto. E pensa assim, eu sou uma pessoa que erra muito. Mas você, mais sua família, mais sua cidade, mais seu estado, mais o mundo inteiro errando, falhando, é uma paciência que não tem fim. É uma longanimidade que não tem fim. Deus é o ser mais paciente de todos. E Ele mostra essa paciência para com a gente. E é um atributo dele, que Ele quer que nós tenhamos também. Outro ponto em relação à paciência é que, graças à paciência de Deus, nós somos salvos. Tem um versículo lá em 2 Pedro 3,9 que diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender-se. Então, gente, a paciência de Deus, a longanimidade dele é que nos permite ser salvos. A paciência também, gente, nos permite ter algo muito importante, que é o controle emocional. Lembra que eu falei que o fruto do Espírito que nos traz a inteligência emocional? Sim. E o que nos dá esse controle? Que faz a gente, conseguir frear, conseguir ter um controle melhor? É a paciência. Aqui em Provérbios 16:32 diz o seguinte: muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Do que adianta você ser famosa, você fazer muitas e muitas coisas, ser reconhecida, ser isso, ser aquilo, controlar um monte de gente, um monte de coisa, mas não saber controlar a si mesmo. Essa é a essência, essa é a base, você saber se entender, se compreender, seus limites, que é o quê? Ter uma inteligência emocional. E eu trouxe para vocês algumas situações que nós temos que ter paciência. A primeira é com as pessoas. Ah, Deus! Essa tu sabe que não é nada fácil, né? Tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Lá em Colossenses 3, de 12 a 14, diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Porque não é fácil, não é simples. Então, só com essas coisas, você sendo humilde, você sendo benigno, eu vou explicar o que é ser benigno no próximo vídeo. Manso, paciente, que você vai conseguir saber lidar e suportar. Interessante a palavra que ele usa, né? Suportando uns aos outros. Ou seja, não é fácil. Outro momento que nós temos que ter paciência diante das provocações. Tem um versículo sobre isso também lá em Provérbios 14, versículo 29. A pessoa que mantém a calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Quando a gente está nervoso, é a hora que a gente mais faz besteira. O Augusto Cury até fala que não sei se são 10 ou 20 primeiros segundos de momentos de raiva podem destruir sua vida. Podem fazer os piores erros da sua vida. Ele fala o quê? Que você, tá com muita raiva, calma,
se fecha, fica na sua, fica quietinho e depois com calma você resolve. Nos momentos mais difíceis, mais revoltantes, pensa, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser paciente. Saiba controlar suas emoções, não ser controlado por elas. Outra situação, as lutas. Tem um versículo sobre isso também, lá em Romanos 5, de 3 a 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz paciência. A paciência, experiência, e a experiência, esperança. Esse versículo eu acho muito genial e muito profundo. Eu acho que se você parar para mergulhar nele, analisando, pensando, estudando, dá para você extrair muito aprendizado. Porque a paciência produz experiência. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia mais ou menos assim: aquele que erra e aprende é inteligente, mas aquele que não erra e aprende com o erro dos outros é sábio. Muito bacana, né? Então a gente tem que buscar ser paciente, de aguentar. Se não tá sem força, pede força a Deus. Pra ter paciência de suportar o que você tá passando, a luta que você tá passando. Porque isso vai virar uma experiência, você poder contar, falar sobre isso depois. Como acontece, né, com muitas pessoas que têm testemunhos lindos pra contar, porque foram pacientes, resistiram e viram a vitória chegar e viram tudo dar certo, a providência de Deus, entenderam o porquê daquilo. E a última situação que nós temos que ter paciência é naquela bendita espera para conseguir o que você quer. Lá em Isaías 40:31 diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse versículo é lindíssimo. Ou seja, Deus é sua fonte inesgotável de força. Por mais que você esteja cansado de esperar, cansado de ter paciência, Ele te renova. Ele te enche de graça, de força, de ânimo, de alegria. Ele te dá nova visão. Deus é toda a força que você precisa para ter paciência, suportar e esperar a sua promessa, a sua vitória, o seu sonho, o que quer que seja. Então, fechando esse vídeo, gente, a paciência é algo que tem que ser exercitado. No seu dia a dia, nas pequenas coisas, em vez de ser impulsivo, de ser ansiosa, fala, não, eu vou me doutrinar, eu vou me treinar a fazer com calma, a fazer na hora certa, no momento certo, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. As pequenas coisinhas, se você for treinando a sua paciência, quando tiver um momento difícil, um momento complicado, você vai saber como agir. Mas é isso, beijo no coração, curta esse videozinho, se inscreva no canal, compartilhe, é isso aí. Até a próxima.